Olá, queridos e queridas, eu sou o DL Martins e você é muito bem-vindo ao meu canal. Antes da gente ir para o nosso vídeo, eu quero pedir perdão a vocês pelos 8 meses que eu passei sem postar vídeos. Houveram alguns problemas pessoais e devido a isso eu não consegui trazer vídeos novos para vocês. Porém, eu estou de volta e dessa vez é para ficar. Então, novamente, todo sábado ao meio-dia eu vou estar trazendo vídeo novo para vocês, com muito conteúdo bom e muita palavra de Deus. Então, eu espero que você curta e do fundo do meu coração, eu espero que você me perdoe por essa falta. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E por falar em perdão, é exatamente esse o assunto do vídeo de hoje. Eu queria falar sobre esse assunto que é extremamente importante, que na verdade ele é essencial para tudo na vida do cristão. O texto bíblico que eu queria trazer para você sobre esse assunto é uma parábola que Jesus contou a Pedro depois que Pedro fez a clássica pergunta que todo mundo conhece a ele: Senhor, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu tenho que perdoá-lo? Até 7? E aí Jesus responde, não que até 7, mas até 70 vezes 7. Depois de Jesus responder isso, ele vem com uma parábola bem conhecida, que é a parábola do rei que quis prestar conta com os seus servos. O texto vai dizer que havia um rei e que esse rei queria prestar conta com seus servos, ou seja, os servos lhe deviam alguma coisa e ele foi prestar conta com esses servos. Um certo dia, um servo apareceu e esse servo devia 10.000 talentos. Se você não sabe o que é um talento é uma medida, um peso, que ele pode ser de ouro ou de prata e que ele tem um valor bem grande, uma média entre 60 mil e 70 mil dólares por aí. E esse homem, esse servo, ele devia 10.000 talentos. Ou seja, era uma dívida muito grande, aproximadamente uns 600 a 650 milhões de dólares. Era uma dívida que era praticamente impossível de pagar. Na verdade, era impossível de pagar para esse cara. Tanto que o rei, ele manda vender tudo que esse homem tem para que a dívida fosse paga. Mas aí esse homem se prostra diante do rei e pede paciência e diz: Senhor, tenha paciência comigo e tudo eu te pagarei. E vendo o estado dele, ele teve compaixão e mandou o servo embora e perdoou a dívida. O rei, ele tinha direito àqueles 600 milhões de dólares, os 10.000 talentos, e ele perdoou a dívida. Ele simplesmente disse: você não me deve mais nada, eu não quero mais que você me dê. Fique livre, seja livre. E aí logo depois daquele homem sair, ele encontra um conservo que devia a ele apenas 100 denários. Um denário é uma moeda antiga que ela equivalia a uma diária de um salário de um trabalhador comum. Então era o equivalente a 50, a 60 reais, dependendo do trabalho que você tivesse, era uma diária. Então o cara devia 100 denários a ele. E aí acontece a mesma coisa, só que ele age de forma diferente. A Bíblia diz que ele vai, pega o cara pelo pescoço, agarra e começa a estrangular, dizendo: pague-me o que me deve. Aí esse conservo faz a mesma coisa que ele fez com o rei, se ajoelha e diz: Senhor, tenha paciência comigo e eu vou te pagar tudo. Aí a Bíblia usa uma palavra que para mim é muito impactante, ela usa porém. Ele, porém, não quis. Ao contrário, colocou o conservo na prisão até que a dívida fosse paga. Mais pra frente na parábola a gente vai ver que alguns homens veem o que ele estava fazendo e vão falar pro rei, e aí o rei chama ele de volta. E aí tem um versículo que, na minha opinião, é a chave da parábola, a chave do capítulo, é esse versículo, versículo 33, que ele diz assim, o rei falando para esse homem: não deveria você ter compaixão do seu conservo da mesma forma, assim como eu tive de você? Trazendo o significado da parábola para você, a parábola ela fala sobre perdão. Aquelas medidas que foram usadas, 10.000 talentos, 100 denários, não tem a ver com o dinheiro. Ali era um simbolismo para ficar fácil de entender. O que é que ele queria dizer ali? O rei, a gente sabe que representa Deus, porque no final da parábola a gente vai ver que Jesus diz que assim, da mesma forma, o Pai que está no céu vai fazer se do íntimo a gente não perdoar quem pecou contra a gente. Então o rei, ele representa Deus. Aquele homem que devia 10.000 talentos representa nós, que hoje somos cristãos. Representa a gente que era pecador, a gente que tinha um pecado impagável. E aquele homem que devia 100 denários representa as pessoas do mundo, aquelas que a gente tem que amar e perdoar, as pessoas que pecam contra a gente, as que ainda não conhecem Jesus. É uma representação bem limpa, bem fácil de entender. Os 10.000 talentos significam uma dívida impagável. O que Jesus quis dizer ali? A gente sabe, e eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo falando sobre o pecado que vai explicar melhor isso, mas a gente sabe que todo o nosso pecado é contra Deus. Todo pecado ele é uma afronta a Deus.
Então toda vez que você peca, esse pecado é contra Deus. E a gente sabe que o que faz com que um pecado seja grande ou pequeno não é o pecado, e sim contra quem você pecou. Quanto mais inocente for a pessoa contra quem você pecou, maior é o tamanho do seu pecado. Quanto mais ruim, culpada, perversa for a pessoa, menor é o nível do seu pecado. Então o que decide o tamanho do seu pecado não é o que você fez, não é o ato, e sim contra quem você fez, certo? A dívida que a gente tinha contra Deus, e a gente vai ver em várias partes da Bíblia, principalmente o apóstolo Paulo explicando que a gente tinha uma dívida contra Deus e que Jesus inclusive encravou essa dívida na cruz, mas a nossa dívida contra Deus era completamente impagável. Todo pecado é contra Deus. Essa parábola está dizendo que o nosso pecado contra Deus era impossível de ser pago pela nossa própria força. Não importa o que a gente fizesse, o quanto a gente fizesse ou como a gente fizesse, nada seria suficiente. E a gente sabe que a única pessoa que pode pagar a nossa dívida, que no caso já pagou, é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, através do sangue dele derramado na cruz. E aí existe uma analogia. O pecado da gente contra Deus era impagável. E Deus, sem esperar nada em troca, simplesmente perdoou a nossa dívida por meio de Cristo. Mas aí a gente encontra alguém que tem um pecado contra nós, que em comparação ao nosso pecado contra Deus, é nada. O que é 100 denários comparado com 10 mil talentos? Não é nada. 100 denários é 5 mil reais, uma média, mais ou menos assim. 10 mil talentos é 600 milhões de reais, ou 600 milhões de dólares no caso. Então não tem comparação, é uma dívida que não tem comparação. Mas um resumo da parábola é, o versículo 33 ele diz: não devia você ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive que você, assim como eu tive com você. Então o que Deus quer, o que Jesus queria passar para a gente é exatamente isso. O rei perdoa a nossa dívida sem que ele peça nada em troca. A única coisa que ele pede em troca é a reprodução, ou seja, aquilo que ele fez para você, você faz para os outros. Ou seja, se você não deve nada para Deus, então por que alguém tem que te dever alguma coisa? Se o seu pecado, que era impagável, foi perdoado por Deus sem que você pudesse fazer com que ele fosse perdoado, então por que o pecado do seu irmão contra você, que é tão pequeno, independente do que seja, é pequeno comparado ao seu pecado contra Deus? Por que o pecado do irmão, que é tão pequeno, tem que ser tão imperdoável para a gente? A gente não tem o direito de não perdoar. Ao contrário, é o nosso dever perdoar o nosso irmão. É o nosso dever perdoar quem peca contra nós. Eu espero que isso tenha entrado no seu coração e eu espero que a partir desse momento você possa liberar perdão mais facilmente, porque aí você vai sempre lembrar: o seu pecado era impagável, era impossível de ser perdoado e ainda assim Jesus perdoou a sua dívida. Então a dívida do seu irmão contra você não é nada, ninguém lhe deve nada. Amém? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o teu like no vídeo, não esquece de compartilhar com quem você acha que está precisando dessa palavra. Compartilha mesmo, deixa teu comentário aí embaixo, eu vou querer saber da tua opinião, eu vou curtir todos os comentários, vou responder. Do fundo do meu coração eu amo vocês. Fiquem na paz e até mais.